Bom, pessoal, na semana passada nós entramos na primeira questão, primeira, segunda e terceira. E aí hoje me perguntaram, quantas questões nós vamos fazer? Então daqui para frente, não sei. Depende muito mais de vocês do que de mim agora, né? A gente traz o conceito, a gente vai conversando e aí conforme vai surgindo, eu preciso da colaboração de vocês também. E é interessante que aquilo que nós estudamos na introdução, aquele olhar que Kardec vai dizendo de desconstruir algumas ideias, alguns conceitos que a gente já traz na vida, a gente começa a aprender agora a necessidade. Quando nós trabalhamos a ideia da questão 1, né, que é Deus, nós vimos a dificuldade que nós tivemos de desvincular a figura ou a imagem humana em relação a Deus. E aí passa-se uma semana, nós estamos aqui, mas com certeza nós vamos falar de Deus ainda retomando a ideia de uma forma humana. Porque a gente está ainda buscando modelos e a gente vai demorar um tempinho para compreender que esse olhar quanto à divindade é algo diferente, né? Tanto que hoje, quando a gente vai trabalhar um pouquinho mais à frente, bom, vamos entrar primeiro para a gente pensar, né? Está no capítulo 1 de Deus. Aí nós trabalhamos Deus e o infinito, nós chegamos à conclusão de que Deus não é o infinito, exceto se eu considerar que o infinito é aquilo que eu desconheço. E uma vez que eu desconheço Deus, aí eu vou chamá-lo de infinito, mas que Deus não é o infinito. Mas hoje em especial nós vamos trabalhar provas da existência de Deus. Por que a gente começa falando dessa necessidade, mais uma vez, de desconstruir o que a gente tem dentro de nós? A doutrina espírita nos pede um olhar pela razão, pela lógica. E o que nós temos dentro de nós, muitas vezes, não é alimentado pela razão ou pela lógica. O que eu não corrijo ninguém em questões doutrinárias, a gente vai ajustando, mas uma coisa que eu faço questão de corrigir é quando alguém fala assim, não, eu sei que é assim porque está lá na questão tal. Então, esse conhecimento da questão tal não pode ser a referência a nós. Nós temos que nos forçar sempre a entender o porquê. Então, quando eu vou falar em Deus, nós não vamos sair daqui hoje de novo entendendo Deus. Nós estamos achando que vai sair e vai compreender toda a criação de uma hora para outra. Não. Lembra que Kardec colocava lá na introdução, é um estudo demorado, tem que trazer para dentro do campo íntimo, tem que estar em silêncio consigo mesmo. Aí ele vai trabalhar a questão do médico, quanto tempo demora para ser um médico, quantos 3/4 da vida para ser um cientista, quanto seria então o tempo necessário para compreender a ciência da vida. Então não é uma coisa que a gente vai conseguir de uma hora para outra compreender. E nem vai ser 1, 2 ou 3 questões. Nós vamos ter que fazer assim, eu saio daqui, eu entendi um pouquinho, fiquei com alguma dúvida que não foi abordada. Na outra semana, vem mais um pouquinho do ensino. Agora é acúmulo, nós vamos entender essa parte. Não adianta a nossa ansiedade de sair com todo o conhecimento definido com um único encontro, tá bom? Porque eu também fico com esse anseio, até hoje, é normal. Então, agora o conhecimento ele é gradativo e precisa ser assim. Na escola é assim. A gente aprende um pedacinho, daqui a pouco revisa um pedacinho, aplica um pedacinho, volta de novo, faz prova, aí passa de ano, às vezes não passa, volta de novo, fica de recuperação. O conhecimento da doutrina espírita é esse mesmo processo. Tá? Então, de pouquinho em pouquinho, tá bom? Então hoje nós vamos trabalhar, dentro do primeiro capítulo ainda, provas da existência de Deus. Nós vamos começar, mas nós não vamos conseguir finalizar hoje, tá? Então eu queria que a gente pudesse pensar na prova da existência de Deus, vai da questão 4 à questão 9. Nós fizemos 1, 2 e 3 no encontro anterior e hoje nós vamos começar da 4 para frente. Quando nós pensamos no título de hoje, provas da existência de Deus, o que nós queremos tirar daqui? Quando foi colocado o nome,
Vamos pensar assim, hoje eu quero a prova da existência de Deus. O que nós queremos saber com que vai ser abordado nessa parte, nessa segunda parte do primeiro capítulo? Que Deus existe. Mas eu estou buscando uma prova. O que é uma prova? Tirando da escola. Um fato concreto. Ah, está escondidinho aí. Uma comprovação, uma afirmação. E aonde eu busco essa prova? Estou falando de Deus. Quando eu estou buscando, mas aí vamos pensar assim, ó, em quem vai falar que Deus não existe. Então eu vou ser quem vai afirmar, Deus não existe. Aí vocês vão falar para mim assim, existe. Aí eu vou falar para vocês, me prova. Aí vocês vão falar, vamos lá. Aonde nós vamos buscar as provas? Ah, não é no armarinho. Não é em coisas materiais. Mas é construído pela lei natural. Aqui a afirmativa é positiva, mas a natureza é material, faz parte da lei natural. Então, quando nós vamos falar em Deus, está muito claro que nós não vamos achar provas de Deus ou da existência de Deus em coisas materiais. Quando eu falo, olha, aconteceu tal coisa, e eu falo assim, me prova. Você fala, vem aqui que eu vou te mostrar. E aí está lá, a prova concreta. Eu consigo ver com os meus sentidos. Às vezes eu consigo tocar, vejo, eu escuto, às vezes eu sinto o cheiro. Mas nem todas as provas serão iguais. Nem todas as provas serão iguais a todo mundo, né? Não vai satisfazer. Nessa época que Kardec vai trazer o pensamento de doutrina espírita, vamos lembrar, a Igreja Católica, ela vinha passando alguns problemas. Tanto que sai daí o próprio protestantismo. O materialismo crescia muito. O materialismo é uma doutrina que vai contra Deus. Então o que Kardec está querendo trazer aqui? Kardec vai trazer todas as questões possíveis para nós compreendermos que há o que a questão 1 falou, uma inteligência acima. Porque aqui muita gente na época de Kardec estava questionando, será que Deus existe? Com tudo isso que estão fazendo com a religião, com tudo isso que a fé virou, com toda essa compra de indulgência, com todo esse mercado que nós estamos encontrando dentro das religiões, será que isso é coisa de Deus? Porque tudo era por Deus. Deus vai castigar, Deus vai enviar ao inferno. Tudo era isso. Que Deus era esse? Então é nesse momento em que Kardec se faz a colocar, como eu faço para provar a existência de Deus? E nós temos que pensar até hoje, como a gente faz para provar a existência de Deus? Porque a gente fala que conhece Deus, mas como que a gente prova para nós mesmos? Não precisamos falar para o outro. Quando eu olho ao espelho e eu falo, eu creio em Deus, se o espelho devolver prova, qual é a resposta que a gente dá? Então Kardec vai tentar responder isso para nós. Aonde nós vamos encontrar provas da existência de Deus. Mas tem provas que eu não consigo ver. E nós vamos falar exemplos. Isso no dia a dia. Lembra que nós falamos que falar de Deus é algo que está muito distante. Que eu não consigo imaginar um pensamento vertical, embora eu devesse. Então, tudo nós vamos buscar exemplo horizontal. Nós vamos dar exemplo. Se no mundo material é assim, por que eu também não penso dessa forma quando eu vou falar de espiritual? Por que eu uso 2 pesos e 2 medidas? Vamos usar a mesma medida, tá? E outra coisa, né? Existência. Que é um pouquinho que nós falamos. Mas existência é o quê? Existe. Então, só vou trazer mais uma... Eu já acabei de falar isso, mas vou falar de novo. Então, quer dizer que é o que existe.
Vamos concordar que, de novo, não é o que eu vejo. Ele vai provar para nós que existe, mas não necessariamente que eu tenho que ver. São coisas diferentes. A gente tem que usar a razão e entender o passo a passo que ele vai nos trazer, tá? Então, antes da gente começar, eu trouxe um livro de referência do Leon Denis, O Grande Enigma, e ele vai trabalhar justamente as objeções e contradições sobre Deus, né? Ele começa assim, ó: cada religião explica Deus à sua maneira. Então, cada religião tem um jeito de explicar Deus. Cada teoria o descreve a seu modo. E de tudo isso resulta uma confusão, um caos inextricável. Dessa confusão, os ateus têm tirado argumentos para negar a existência de Deus. Os positivistas para declará-lo incognoscível, ou seja, impossível de conhecer. Por que muitos dizem que não conhecem Deus? Porque cada religião quer explicar Deus de uma forma, quer criar uma teoria para Deus. E aí, aquele que pensa um pouco mais, mas que não tem uma visão tão racional, ele vai falar: isso aí não existe. Porque o Deus de lá é um, o Deus daqui é outro. Então isso aí está por fora, porque é Deus de cada religião, isso não existe. Tanto que a gente pensa, bom, o ateu, ele fala que não acredita em Deus. Para eu não acreditar em algo, é preciso que esse algo exista. Porque a condição certa seria Deus. Não se eu não acredito em. Porque a partir da hora que eu não acredito, eu já tenho dentro de mim que existe o termo e tudo mais. Então está trazendo, olha, as confusões que nós vamos vendo, até por parte daqueles que negam a Deus e que vão dizer que Deus é incompreensível, vem como base das religiões que ensinam diversas teorias diferentes. Tá? Como remediar tal desordem? Como esperar escapar a essas contradições? Da mais simples maneira. Basta elevar-nos acima das teorias e dos sistemas, ou seja, olhar além dos sistemas, olhar além das teorias que existem. Eu tenho que ficar parando de querer olhar Deus pelos sistemas, pelas teorias. Eu preciso olhar um pouco mais acima. Bastante alto para ligá-las em seu conjunto e pelo que tem de comum. Basta elevar-nos até a grande causa, na qual tudo se resume e tudo se explica. Então, o que Leon Denis está querendo trazer para nós? Olha, Deus não é uma questão de crença religiosa. Eu não posso buscar Deus baseado em religião. Denis também é ligado à questão da ciência. Filósofo, grande amigo de Kardec, inclusive. Então, assim, nós temos que destruir de novo a ideia de Deus, porque toda a ideia de Deus que a gente traz de religião. Então ele está falando, ó, a gente vai ter que ver além das diferenças que as religiões vão nos trazendo e nós precisamos olhar bastante alto, ou seja, muito acima dessas diferencinhas para a gente compreender essa unificação do entendimento ou do pensamento de Deus. Tá? Então a primeira questão é essa. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Eu queria convidar vocês para pensar em uma coisa antes da gente refletir, da gente seguir daqui para frente. A questão 4, 5 e 6, aliás, da 4 às 9, mas da 4, 5 e 6 fica muito claro aonde Kardec quer que nós olhemos para Deus. Então, só para a gente entender, ó. Deixa eu pegar o livro só para a gente... Nessa primeira questão, nós vamos perceber que Kardec vai trazer, eu vou trazer só o finalzinho, ó. Então, onde encontrar a prova da existência de Deus? A vossa razão responderá. Então, nós precisamos entender a questão 4, 5, 6, ou até a 9, se nós quisermos,
com o primeiro passo, olhando a razão. Então não é pelo olhar religioso. A questão 5 e 6 tem um outro elemento igual. Qual é? Na questão 5, ele fala assim, ó, que dedução se pode tirar do sentimento instintivo? E na 6, o sentimento íntimo. Então por que eu estou trazendo isso antes? Porque o que vai guiar nós no pensamento da existência de Deus é o primeiro passo, a razão, e o segundo passo, o sentimento. Para eu encontrar realmente o que Deus significa, só trazendo por esses dois pilares, da razão e do sentimento. Não existe outro. Então, qualquer outra forma que a gente buscar, nós não vamos encontrar. Tá? O que chama a atenção de vocês na pergunta, ó, aonde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Onde? É um lugar? Mas em que local? De novo, eu estou trazendo, eu vou aguçar vocês. A gente está sempre buscando um local físico. Pode ser na nossa fé, pode ser na nossa consciência, pode ser no raciocínio, na fé está certo. Na igreja? No centro espírita? Então vamos lá. A resposta deles, ó. Num axioma que aplicai às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo. O que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então, se a gente refletir muito, olha aí, tudo que o homem fez, o que o homem não fez, foi Deus que fez. Está simples assim. A gente começa a olhar, o homem fez quase tudo. Pelo olhar, sentidos. Então vamos lá. Qual que é o livrinho? A de evangelização. O axioma aqui, ó, essa palavra usa-se muito na questão da ciência, esse olhar, né? Num axioma que se aplica à vossa ciência, que não há efeito sem causa. O axioma é uma ideia de que eu não preciso nem ter prova, é tão óbvia que ela já se responde por si mesma. Eu não preciso nem buscar provas, porque quando a gente para analisar, a própria razão já confirma. O que ele está trazendo para nós? Olha, não tem como eu pensar em efeitos se eu não pensar em causas. Então, é tão óbvio eu olhar para tantas coisas que o homem não fez e entender que é preciso ter um efeito, precisa ter uma causa para que o efeito possa acontecer, e só aí já responderia. Lógico que vai faltar coisas para nós, né? Nós vamos trabalhar bastante sobre essa questão. Tá? Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, né? A gente está sempre buscando uma prova imediata e física. Mas para a gente entender o que realmente Deus vai significar para nós, a inteligência humana limitada ainda não vai conseguir extrair tudo. Eu consigo compreender tudo? Nossa inteligência ainda é limitada. Então a gente tem que ter essa ideia. Nós trabalhamos isso no encontro anterior, né? Por onde nós vamos encontrar então nesse axioma, nessa ideia, nesse meio, em que a gente observa, onde a gente já tem conhecimento, onde nós vivemos? O que a gente faz? Foi falado olhar a natureza. Quando a gente olha a natureza, a gente consegue observar coisas que o homem não fez. Eu pego uma flor,
eu pego uma árvore, eu pego um pássaro, eu pego a cachoeira, eu pego quantas coisas mais? Eu pego o vento, eu pego a chuva, eu pego o raio, eu pego o sol, eu pego a lua, eu pego a estrela, eu pego o planeta, eu pego... Conseguimos parar para ver que tem coisas que não tem como nós falarmos que existe sem ter uma causa? E se nós olharmos pela simples razão, nós já entenderíamos que não é construção do homem. Nós estamos desvinculando isso agora. A existência do que Deus, do que o homem faz, para a existência daquilo que uma inteligência está fazendo. Pode chamar o nome que a gente quiser. O que mais a gente consegue separar pela razão? O que não é do homem, mas é dessa inteligência. E vem da nossa própria olhar da consciência, do dever cumprido. Vamos pensar assim, ó. Tem coisas que a ciência aceita que existe, mas que não tem prova, sim ou não? Como o quê? A ciência não afirma a fé. A ciência também não confirma. Bom, eu vou facilitar um comecinho aqui. Prova material, quer dizer. Isso. O universo existe? Quando ele foi criado? De que forma? Mas a ciência aprova que ele existe, mas ela não sabe como. Ah, era o Big Bang, aí era não sei o quê, e como vai aumentando, não tem mais como. Então, o universo é uma prova disso. Quando a gente vai buscar leis que estão presentes no dia a dia, lei da gravidade, há uma fórmula para ela. Como que surgiu a lei? Um objeto cai, observa o objeto. Cai, observa o objeto. Começa a fazer teste, começa a chegar numa equação. Mas da onde veio essa lei? Exatamente. A lei do próprio magnetismo, a inteligência, a lei da biologia, ela existe. Há fórmulas para ela, mas a gente não sabe exatamente o que ela é ainda. Certo? Se nós quisermos mudar, por que a fórmula é sempre a mesma? Porque há uma inteligência que calculou parâmetros que nós não sabemos como é, mas que essa fórmula é sempre a mesma. E quando eu vou calcular em tal lugar, eu uso essa fórmula. Eu vou usar sempre essa fórmula. A não ser quando a gente falava, vou sair do planeta, mas aí é porque há outras forças influenciando, mas a fórmula central é a mesma. Então eu também não sei, a gente também não sabe, mas a ciência usa. Porque ela já chegou olhando ao axioma, olhando aquilo que a razão já colocou, por diversos testes, de que aquilo é sempre a mesma coisa. Quando eu olho uma florzinha nascendo, toda a questão da semente que vai rompendo a casca e vai crescendo, é sempre do mesmo jeito. Aí a gente fala assim, mas aí tem toda a questão biológica. Mas para ela acontecer, a semente veio da onde, como que é, e a gente vai vendo que a gente não tem explicação para tudo e nem a ciência de novo. O próprio átomo é comprovado pelo efeito. O átomo, o homem descobriu o átomo, mas não foi ele que criou. As próprias moléculas, né? Ele é invisível, né? É invisível. Só sabe pelo efeito. Então, tá vendo como a gente usa desse parâmetro para compreender coisas do dia a dia, mas quando a gente vem para Deus, que é algo muito maior, a gente não quer caminhar por essa forma? Não, eu quero outra prova de Deus. Mas todo o resto você aceitou diferente, então tem que negar todo o resto.
Eu preciso desconstruir vocês ainda em Deus, porque nós estamos questionando por causa desse motivo, tá? Eu coloquei para nós aqui, ó, que se a gente levantasse os nossos olhos, né, acima da questão de mundo material, se nós parássemos para olhar o sol apenas, só o sol, se todo dia a gente acordasse, olhasse para o sol e visse tudo que o sol, que é visível, faz, tanto para a Terra quanto para nós, para tudo, aí a gente já compreenderia algo muito maior. Porque dos raios solares nós recebemos vitamina quando chega no nosso corpo. Alimenta a própria questão da terra. Animais lá embaixo, aquece o solo. Um monte de coisa. Traz luz, que ia ser uma escuridão. E o homem não tem nem noção de como controlar isso. Nem diminuir, nem nada. Então só aí a gente fala, tem uma inteligência aí por trás. Eu vou falar de várias vezes isso, que eu posso chamar do que eu quiser. Há uma inteligência aí atrás que está controlando muita coisa que a gente não está parando para pensar. Tá? É uma inteligência. Tem um computador por trás disso tudo. Vamos chamar de computador, tá tudo bem. A gente entender a lógica, tá? Então Allan Kardec trouxe para nós um comentário. Alguém quer trazer mais alguma informação ou alguma contribuição aqui? Não? Então, Allan Kardec trouxe um comentário sobre a pergunta. Ó. Para crer em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe. E nós ainda não conhecemos nada do universo, né? Logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, se eu não aceito que há uma inteligência por trás de coisas que o homem não fez, eu sou obrigado a falar então que o nada está fazendo alguma coisa. Só que se eu falar que o nada está fazendo alguma coisa, automaticamente o nada deixa de ser nada. E aí o nada passa a ser a inteligência. Aí o acaso sumiu. Porque senão o acaso é quem está regulando tudo isso, todas essas leis. A não ser que a gente apelidar Deus de acaso. Aí dá tudo certo. O acaso é a inteligência suprema. Então, se nós aceitarmos que nós vamos negar a Deus, nós vamos precisar negar a causa de todos os efeitos. Porque se Deus é a causa primária, a primeira de tudo, se eu nego Ele, eu nego todos os outros efeitos. E aí qualquer efeito que eu vejo não tem causa. Porque se eu for voltando às causas, vai chegar uma hora que eu não chego em nada. Inclusive os criados pelo homem. Por que que a gente às vezes prefere falar que Deus não existe? É quase por aí. Se eu pensar que Deus não existe, eu não preciso pensar em responsabilidade nenhuma. Aliás, não preciso nem pensar mais. Eu passo a não precisar dever satisfação para ninguém. Porque nós ainda estamos pensando nessa figura. Então, quando eu penso assim, é mais fácil falar, não existe. Porque eu não vejo, porque eu também não quero. Porque a partir da hora que eu vejo, que eu creio, e fico imaginando, ainda que numa figura humanizada, eu passo a ter que ter responsabilidade diferente. Sem consequência nenhuma. Só que não. E aqui, ó, nós colocamos que o universo existe. Quanto que a gente consegue compreender desse universo? A gente nem sabe, né? Porque pode ser que a gente fale, a gente conhece 10%, mas a gente não conhece, né? Nada. Na semana passada ou retrasada, até estava conversando essa semana, né? Eu dei uma olhada num site que às vezes eu consulto lá, só para a gente pensar o tamanho do universo. Só para a gente pensar se nós estamos conseguindo entender pela razão.
Quando a gente olha a distância da Terra para o Sol, a distância é 150 milhões de quilômetros. Daqui para o Sol, 150 milhões de quilômetros. Que como medida astronáutica, eu não lembro, é o A lá, unidade de astronomia, não sei muito bem a definição, vai chamar de 1A. Então daqui para o Sol, 150 milhões de quilômetros, é 1 UA. Só que se eu pegar do Sol para Júpiter, para Saturno, é 5,4 UA. Então é 5,4 vezes 150 milhões de quilômetros a distância. Se eu pegar Netuno, é 30 UA. De Sol até Netuno, 150 mil quilômetros, milhões de quilômetros, vezes 30. Aí nós vamos chegar à segunda definição. Nós estamos falando de planetas que estão dentro da Via Láctea. A Via Láctea tem 8 planetas. Só que a Via Láctea é um conglomerado de 50 galáxias. Nós estamos falando só da Via Láctea, que tem 8. Mas ali o conglomerado são 50. E nessas 50 já foram descobertos 1 trilhão de planetas. Comprovado. E quando nós vamos pesquisar quantas galáxias tem, já chegou a 1 milhão de galáxias. Nós vamos achar Deus aonde, gente? Nós precisamos entender diferente isso aí, tá? A mente humana ela ainda é muito limitada para poder falar de Deus. Bom, eu trouxe, Kardec coloca lá na Gênese, no capítulo 2, ele vai trabalhar a existência de Deus, né? Sendo Deus a causa primária, nós falamos sobre isso já. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, a origem de tudo o que existe, a base sobre que repousa o edifício da criação, é também o ponto que importa considerarmos antes de tudo. Então a gente tem que considerar o quê? Deus como sendo a base, ou sendo sempre primeiro Deus, depois todo o resto. É a fonte de tudo, é Deus. A base. Vamos gravar a base, porque depois a gente vai trabalhar sobre a base. A base. Então Deus é a base. Nós já trabalhamos esse texto. Só que aí eu trouxe a continuidade dele. Constitui princípio elementar que pelos seus efeitos é que se julga de uma causa, mesmo quando ela se conserve oculta, então mesmo quando eu não a vejo. Se fendendo os ares um pássaro é atingido por mortífero grão de chumbo, deduz-se que hábil atirador o alvejou, ainda que este último não seja visto. Nem sempre, pois, se faz necessário vejamos uma coisa para sabermos que ela existe. Em tudo, observando os efeitos, é que se chega ao conhecimento das causas. Estou vendo um pássaro, o pássaro cai. De longe eu estou vendo o pássaro. O que a gente pensa? Morreu. De que forma? Aí eu começo a pensar. Alguém atirou, jogou uma pedra. Aí eu vou lá, pego o pássaro, não tem ninguém por perto. Eu encontro um chumbinho nele. O que eu vou dizer? Que alguém atirou nele. Que existe uma força fora dali. Ou eu vou falar, não, um acaso fez o chumbinho aparecer e o passarinho morreu. Não. Tá bom, então vamos lá. Certo? Não, ué. Outro princípio igualmente elementar e que de tão verdadeiro
passou a axioma, é o que de todo efeito inteligente tem que decorrer de uma causa inteligente. Então o axioma que nós estamos trabalhando é esse, que todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. A ideia é nossa, o axioma nosso é esse. Eu vou trabalhar sempre em cima da causa como o efeito, tá bom? Se perguntasse qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, então tem uma máquina lá engenhosa, uma inovação, né? Se perguntar qual o construtor de certo mecanismo engenhoso, que pensaria de quem respondesse que ele se fez a si mesmo? Quem fez essa máquina? Quem fez a televisão? Ah, ela fez sozinha. Ela se criou. Quando se contempla uma obra-prima da arte ou da indústria, diz-se que há de tê-la produzido um homem de gênio, ou seja, uma mente genial, porque só uma alta inteligência poderia concebê-la. Então eu vou olhar ou para uma obra de arte, ou olhar para uma grande engenharia, nós vamos falar assim, caramba, quem projetou isso aqui é um gênio. Não é qualquer um. Nós estamos falando de máquinas normais, né? Quando Steve Jobs trouxe o iPhone, nossa, um gênio, até hoje, né? Um celularzinho. O que é um celularzinho perto do sol? Nada, né? Mas Steve Jobs está na história, Deus está... Reconhece-se, no entanto, que ela é obra de um homem, quando a gente olha uma engenharia, né? Por se verificar que não está acima da capacidade humana, mas a ninguém acudirá a ideia de dizer que saiu de um cérebro de um idiota. Esse termo idiota era o termo da época para aquele que tinha pouco conhecimento, certo? Ou de um ignorante, nem ainda menos que é trabalho de um animal ou produto do acaso. Então nós vamos ver a máquina, a obra-prima, e vai falar que realmente havia ali uma inteligência muito diferenciada. Eu não vou falar que é obra do acaso e nem vou falar que é obra de alguém que não tem conhecimento nenhum, de um ignorante. É isso que ele está trazendo. Então a gente consegue ver com os olhos e falar, olha, quem fez isso aqui, quem desenvolveu a televisão, não foi um cachorro, foi um ser humano. A gente sabe. As coisas daquele dia a dia a gente sabe disso. Então quando a gente olha a complexidade da criação, nós também sabemos que não é coisa humana, porque o homem não consegue fazer. Ele não tem conhecimento para isso. Tanto está tentando construir um clone humano e não consegue. Tá? Em toda parte se reconhece a presença do homem pelas suas obras. A existência dos homens antediluvianos não se provaria unicamente por meio dos fósseis humanos. Provou-a também, e com muita certeza, a presença nos terrenos daquela época de objetos trabalhados pelos homens. Então, quando veio o dilúvio, né? Vamos pensar nessa história. Então, acabou com a raça daquela região. O dilúvio é região, né? Ali tinha homens. Como que nós vamos descobrir que lá tinha fóssil? Vamos pesquisar, foi cavar, já chegou lá, tinha homens. Mas também descobriu que além dos ossos, dos fósseis, tinha objetos. E a gente pegou, esses objetos estão ligados ao adiantamento deles, ao conhecimento deles, ao que eles faziam. Nós conseguimos entender. A gente vê uma cumbuquinha, é a panelinha, ou é o prato, um machadinho, alguma coisa assim, e está tudo certo. A gente não olha e fala, meu Deus, aquele povo... Não, ele está trazendo esse povo. Um fragmento de vaso, uma pedra talhada, uma arma, um tijolo, bastarão para lhe atestar a presença. Então, mesmo que eu não tenha fóssil, se eu tiver esses elementos, eu sei que ali tinha uma impressão humana, né?
Pelas grosserias ou perfeições do trabalho, reconhecerás o grau de inteligência ou de adiantamento dos que o executaram. Se, pois, achando-vos numa região habitada exclusivamente por selvagens, descobrirdes uma estátua digna de Fídias, não hesitareis em dizer que, sendo incapaz de tê-los feito, os selvagens, ela é obra de uma inteligência superior à deles. Se eu olho para trás e eu vejo uma grande obra, podemos pensar nas pirâmides. Então nós vamos saber que ali tinha uma inteligência superior do que a maioria do povo daquela época. Certo? Até hoje a gente ainda não descobriu muita coisa, né? Então a presença do homem é muito fácil, a gente consegue perceber que ali era coisa, construção do homem facilmente, só de olhar. Pois bem, lançando o olhar em torno de si, em volta de nós mesmos, sobre as obras da natureza, então olhando para a questão da natureza agora, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais portentosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produtos de uma inteligência superior à humanidade, a menos se sustente que há efeito sem causa. Ele voltou de novo na ideia do efeito sem causa. Então nós vamos sair e vamos olhar tudo à nossa volta. Aí tem coisas que a gente já sabe que o homem não fez, ele não tem condições de fazer. E aí nós vamos ter que entender que há uma inteligência por fora. Kardec está dando volta e então está voltando de novo. Se eu falo que tá bom, existe, mas não é Deus, aí vamos ter que voltar então que não tem uma causa, tem efeito sem causa, né? Ele colocou para nós a questão da ordem da natureza, do equilíbrio da natureza, da providência, da sabedoria. Se a gente olhar o próprio corpo humano, quanta sabedoria tem no processo orgânico todo, biológico todo. Se a gente olha para fora as estações do ano, o crescimento das vegetações, os próprios planetas rodando e se mantendo em rotação, sem bater um no outro, a Terra rodando, pegando fogo embaixo da gente, na crosta, e está tudo certo, nós estamos aqui. Então é tanta coisa que a gente nem consegue imaginar, tudo em harmonia, tudo em sabedoria, em leis precisas. Não é uma coisa que de vez em quando dá certo, de vez em quando dá errado. Está sempre dando certo. O sol está todo dia de manhã ele está subindo e todo fim do dia está descendo. Não teve um dia que ele enroscou lá e teve que ir, não. Né? Mas não teve. Não é? Como que pode? Porque há leis que a gente desconhece ainda. É. A isso opõe alguns o seguinte raciocínio. Então tem alguma oposição também aqui, né? As obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais que atuam mecanicamente. Então alguém está falando assim, ó, a natureza lá tem força mecânica. Tem leis ali que está trabalhando ali. Não tem nada de fora, não. É uma lei que está ali comandando aquela questão ali. Porque quando a gente pega o reino vegetal, ele tem força mecânica, né? Tá? A isto opõe alguns o seguinte raciocínio. As obras ditas da natureza são produzidas por forças materiais, então não é espiritual, que atuam mecanicamente, em virtude das leis de atração e repulsão. Então há uma lei aí, de atração e repulsão. Eles estão querendo falar que essa lei não tem nada a ver com Deus. Tá tudo bem, vamos tocar o barco, né? Tá bom.
As moléculas do corpo, o Dani lembrou a gente também, né, dos átomos e tudo mais, as moléculas dos corpos inertes se agregam e desagregam sob o império dessas leis. As plantas nascem, brotam, crescem e se multiplicam sempre da mesma maneira, porque há uma lei mecânica e essa lei mecânica faz sempre da mesma maneira. Cada um na sua espécie, por efeito daquelas mesmas leis. Cada indivíduo se assemelha ao de quem ele proveio. O crescimento, a floração, a frutificação, a coloração se acham subordinadas a causas materiais, tanto como o calor, a eletricidade, a luz e a umidade. Se a gente vai olhar uma plantação, dependendo do tipo do solo, a fruta sai de uma cor, sai com gosto. Dependendo do sol muito forte, ela também tem mudança nas características. Se não chove, ela não desenvolve. São essas forças. Eles estão dizendo aí, olha, isso que está falando aí na natureza, há outros elementos aí envolvidos, né? Nossa, a aurora boreal. Aí é inexplicável. O mesmo se dá com os animais. Então ele falou do reino vegetal, está trabalhando agora o reino animal. O mesmo se dá com os animais. Os astros se formam pela atração molecular e se movem perpetuamente em suas órbitas por efeito da gravitação. Então não é Deus, tem um efeito chamado gravitação. Essa regularidade mecânica no emprego das forças naturais não acusa a ação de qualquer inteligência livre. Então não tem uma inteligência ali que toda hora está mudando. Não, ali já está o processo, a lei, a gravitação, está tudo certinho, está tudo rodando, está tudo certo. Vamos entrar nessa história, nessa loucura aqui. O homem, então vai dar um exemplo. O homem movimenta o braço quando quer e como quer. Aquele, porém, que o movimentasse no mesmo sentido, desde o nascimento até a morte, seria um autômato. Então o homem também pode ficar fazendo. Ele não tem inteligência nenhuma, é ele que está fazendo, e igual os astros fazem, igual as plantas fazem de crescimento, os ciclos, né? Ora, as forças orgânicas da natureza são puramente automáticas. Tudo isso é verdade. Mas essas forças são efeitos que hão de ter uma causa e ninguém pretende que elas constituam a divindade. Então há uma causa. E nós não vamos falar que é Deus. Não vamos constituir, a gente dá, tá cortando um pedacinho, né? Elas são materiais e mecânicas. Então essas pessoas estão trazendo objeções. Está falando sobre leis materiais e mecânicas. Elas são materiais e mecânicas. Não são de si mesmas inteligentes. Também isso é verdade. Mas são postas em ação, distribuídas, apropriadas às necessidades de cada coisa por uma inteligência que não é a dos homens. Então há ali uma distribuição, uma aplicação, uma coordenada correta, que não é o homem que tem projetado. A aplicação útil dessas forças é um efeito inteligente. Então há uma inteligência, mesmo que não seja ativa, a aplicação disso é inteligente. Que denota uma causa inteligente. Se tem um efeito inteligente, eu preciso voltar de novo a uma causa inteligente. Aí ele vai trazer para nós o exemplo mais lindo de todos. Um pêndulo. Um pêndulo se move com automática regularidade. Eu solto o pêndulo, ele vai, ele volta, ele tem o pezinho dele, ele vai, ele volta, sozinho, automático. Eu só solto e ele vai. Porque o próprio peso, na hora que ele chega, ele traz de novo. A gravidade traz e leva ele de novo, né? Um pêndulo se move com automática regularidade. E é nessa regularidade que lhe está o mérito. Na regularidade é que está o mérito. Qual é o mérito do pêndulo? Como o pêndulo fica encantador?
pela regularidade que ele tem. É todo material a força que o faz mover-se e nada tem de inteligente. O pêndulo não tem inteligência, ele solta, ele vai e vem, não tem inteligência agindo sobre ele. Mas que seria esse pêndulo se uma inteligência não houvesse combinado, calculado, distribuído o emprego daquelas forças para fazê-lo andar com precisão? Se eu não tivesse lei da gravidade, o que seria do pêndulo? Se eu não tivesse uma força, o que seria do pêndulo? Se ele não tivesse o peso, a forma, o material, o que seria do pêndulo? Se a corda não desse a tração exata do tamanho, o que seria? Então, tá bom, tá tudo bonito. O pêndulo é perfeito. Mas se por trás do pêndulo não tivesse uma outra inteligência de diversas outras leis mecânicas, olhando para a questão material, se não tivesse leis envolvendo, ele não funcionaria. Você ia colocar o pêndulo, soltar ali e parou. Então há forças ali que, embora a gente ache que é mecânica, precisa ter uma inteligência comandando toda a fórmula para que a mecânica funcione. Tá tudo bem? Nós estamos só desconstruindo ainda. Do fato de não estar a inteligência no mecanismo do pêndulo e do de que ninguém a vê, seria racional deduzir-se que ela não existe? Então o pêndulo está trabalhando com as forças, porque eu não a vejo, essas forças ali. É mais fácil eu dizer que ali não tem nada, que não existe, mas eu estou vendo o pêndulo mexer. Então como eu falo que não existe? É mais fácil eu falar que não existe? Se eu falar que não existe, eu tenho que perguntar, mas então como que acontece? Apreciamo-la pelos seus efeitos. A existência do relógio atesta a existência do relojoeiro. A engenhosidade do mecanismo lhe atesta a inteligência e o saber. Quando um relógio vos dá o momento preciso, a indicação de que necessitais, já vos terá vindo à mente dizer: aí está um relógio bem inteligente. Na época de Kardec não era relógio digital, né, gente? Era um mecanismo rodando certinho, preciso. Então ele vai perguntar, já veio a nossa ideia, sempre quando a hora está certinha, né? Então ele coloca aqui, ó. Quando um relógio vos dá, no momento preciso, a indicação de que necessitais, já vos terá vindo à mente dizer, aí está um relógio bem inteligente? O relógio é inteligente? Outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. O relógio não é inteligente. Nós estamos querendo falar que o pêndulo é inteligente, que a planta é inteligente. Entende? Esse é o ponto, tá? Aí eu trouxe para nós, essa é uma frase de Voltaire. Voltaire é 1600 e pouquinho, né? O mundo me intriga e não posso imaginar que esse relógio exista e que não haja um relojoeiro. Então a gente acha que os ponteiros estão todos movimentando e que não tem nada, nem ninguém dando os ajustes necessários. As cordas necessárias, as forças para que possa rodar os ponteiros exatamente. Porque é tão imenso, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, tudo com perfeição. Não tem como eu pensar que por trás disso tudo não tem uma inteligência, o relojoeiro comandando tudo isso. E se a gente pega Voltaire, ele é lá do iluminismo francês, né? Que é um movimento que vai pedir para trazer razão em detrimento da própria religião, da própria fé, né? A gente começa a aplicar razão nas coisas que a gente está vendo. A gente não mantém uma fé cega. E aí eu fui buscar na Revista Espírita de 1864, em outubro, 63 na verdade. Coloquei errado a capinha lá. E chama A Voz de Deus. Então foi uma mensagem que foi recebida lá na Sociedade Espírita de Paris,
11 de julho de 82, mas foi publicado na revista em 62 e 63 foi publicado. Quem recebeu essa mensagem foi o Flammarion, né? Então ele vai dizer assim, ó. O nome dela é A Voz de Deus. Já pensou em escutar a voz de Deus? Deus falando com a gente? Deus fala com a gente? A gente escuta pelos ouvidos, pelos sentidos agora que ele está falando. A voz de Deus, não é lá dentro. A gente escuta Deus? Ouvistes o ruído confuso do mar, retumbando quando o vento norte inflama as ondas, e elas se quebram. Rugindo suas lâminas de prata sobre a praia, ouvistes o fragor sonoro do raio das nuvens sombrias, ou o murmúrio da floresta ao sopro do vento do entardecer? Nós já paramos para ouvir o vento, as ondas e pensar, esse barulho vem dos efeitos causados pela causa. Esses barulhos do vento, da água quebrando, é o efeito daquilo que Deus tem feito. Quando a gente ouve o vento, a gente consegue falar, isso aqui vem de Deus. A gente fala, não, a gente não escuta Deus. Mas todas essas coisas a gente não consegue encontrar o homem fazendo. A onda vindo, a onda quebrando, esse barulho, o barulho do vento, natural, não artificial. Então quando a gente vai vindo e buscando as causas disso, a gente chega aonde? Em Deus. A gente consegue ouvir Deus? Consegue. Por que a ciência ainda não conseguiu provar Deus? Porque ela não quis. Por orgulho. O máximo. Exatamente. Eles já provaram, eles mesmos são Deus, é isso mesmo. Ele continua, ó. Ouvistes nos recônditos das almas, da alma, essa múltipla harmonia, que não fala aos sentidos senão para os atravessar e chegar até o ser pensante e amante? Se, pois, nem ouvistes, nem compreendestes essas mudas palavras, não sois filhos da revelação e ainda não credes. Se nós ainda não conseguimos ouvir esses barulhos que a natureza traz e entender que ali é Deus, é porque nós ainda não cremos em Deus, né? A esses direi, sai da cidade nessa hora silenciosa em que os raios estrelados, ou seja, as estrelas brilham, né? Que brilham, descem dos céus e colhendo em vós mesmos o pensamento íntimo, contemplai o espetáculo que vos cercam, a criação. Então sai ao entardecer, ao anoitecer, quando está tudo em silêncio. Vai ver no campo aquele monte de estrela e vai pensar sobre a criação. Pensar só em tudo aquilo que a gente está vendo. E chegareis antes da aurora, ou seja, antes, né? A partilhar a fé dos vossos irmãos. Se você não crê em Deus, sai, vai olhar para as estrelas à noite, vai refletir sobre a imensidão, e aí quando antes de o sol aparecer de novo, você vai começar a crer em Deus. E ele traz, né? Se não ouvisse na profundeza das vossas almas, né? Lá em cima, profundeza, não é no raso. A gente está buscando Deus nas coisas rasas, né? Aos que já creem na grande voz da natureza, direis, filhos da nova aliança, é a voz do Criador e do Conservador dos seres que fala, no tumulto das ondas, no ribombar do trovão, é a voz de Deus que fala no sopro dos ventos. Amigos, escutai ainda, ou seja, continuar escutando ainda, né? Escutai algumas vezes, escutai muito tempo, escutai sempre, frequentemente, né? E o Senhor vos receberá de braços abertos. Ó vós, que já ouvistes a sua potente voz aqui da terra,
vós a compreendereis melhor do outro lado do mundo. E aí quem assinou foi Galileu, mas aí Galileu pode ser qualquer Galileu. Não vou arriscar dizer que foi Galileu Galilei, né? Então teve uma vez que nós estávamos voltando, lembra, de uma palestra, e nós nunca vimos tanto trovão e raio caindo, mas é uma coisa assim, assustadora e linda ao mesmo tempo. Porque caía, foi uma chuva de raio que chegou a dar até medo, assim, mas caía para todo sem parar. E é um barulho, mas uns estrondos, e a gente ficava maravilhado com aquilo e assustado ao mesmo tempo, de tanta força daquilo. E ali ficou muito claro, pelo menos para mim, para você também naquele dia, né? Como que a força foi essa palavra que nós falamos, a força de Deus agindo ali, né? Então, se a gente parar para pensar num raio caindo, toda descarga elétrica, pensar no acaso, não tem como. Se a gente não olhar para Deus com humildade, a gente está querendo se pôr acima dele. E aí nós não vamos conseguir encontrar. Então existe, a gente vai pensar nós falamos uma pergunta, das 4 às 9, número 4 até a questão 9. Falamos a 4 só. Então assim, tem como a gente provar a existência de Deus? Tem. É que a gente comece a olhar com outros sentidos. E aí eu trouxe uma mensagenzinha do Chico, o Evangelho de Chico Xavier, que ele escreveu enquanto estava encarnado, né? Então, o próprio Chico, né? Ele vai falar na questão 225 da existência de Deus. E ele coloca assim, ó: eu não sei como alguém pode duvidar da existência de Deus, acreditar que o universo possa ser obra do acaso. Diante da grandeza da criação, nós ainda estamos de rastros, somos poeiras cósmicas, um cisco pensante. Nada deveríamos sequer nos atrever a olhar, não deveríamos sequer nos atrever a olhar as estrelas sem reverenciá-las. Então, simples estrela, aquele pontinho que parece ser pequenino, né? Porque está tão longe, mas tão longe. Então, o Chico fala, a gente não deveria jamais sair e olhar para o céu sem reverenciar tudo aquilo que é obra de Deus que a gente não consegue perceber. E o que ele coloca é uma realidade, né? A gente ainda é um cisco, mas que pelo amor de Deus a gente já consegue pensar. A gente está nesse caminho, no início. Tanto que ele falava, né? Sou um cisco de Deus, né? Então esse é o olhar que nós temos que ter, uma poeira cósmica, né? Então, imagina o tamanho que nós somos perto dessa imensidão toda. Eu não vou começar a outra questão, porque senão a gente não sai hoje. Podemos ficar? Alguém tem alguma dúvida, alguma colaboração a mais? Essa foi a questão 4. Vai demorar, não vai, gente? Ainda bem, né? Ainda bem.